Tem uma galera que tá nervoso só de escutar a palavra gordura. É que ela é a grande inimiga de quem tá tentando emagrecer. E é sobre gordura que a gente vai falar no vídeo de hoje, do ponto de vista da biologia e da saúde. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas e vamos pro vídeo. Lipídio é a segunda opção energética do nosso corpo. Significa que o nosso corpo vai quebrar primeiro os carboidratos, que são a primeira opção energética, e depois, se a gente ainda precisar de energia, ele vai partir para a quebra de gordura. E é nesse momento que, aliado a uma alimentação saudável e equilibrada, que a gente emagrece. Vou falar um pouco melhor disso no final do vídeo, então fica aqui até o final comigo. O lipídio também evita a perda excessiva de calor. Isso é importante para viver em ambientes mais frios, principalmente. Não é à toa que ursos polares apresentam uma grande camada de gordura abaixo da pele, na chamada hipoderme, abaixo da derme. É uma camada de tecido adiposo, que é um conjunto de células que armazena gordura, que ajuda o urso polar a sobreviver nesse ambiente mais frio. Essa característica com certeza ajudou esse animal a se adaptar a esse ambiente, a ser selecionado, de acordo com a teoria da seleção natural de Charles Darwin, por esse ambiente. Isso fez com que ele conseguisse sobreviver naquele ambiente e deixasse descendente. Lipídios também participam da função estrutural do nosso corpo, compondo grande parte da membrana plasmática das células. E o lipídio também tem função de proteção física mesmo, de órgãos vitais. O tecido adiposo, junto com outros tecidos, como o tecido muscular e o tecido ósseo, auxilia na proteção de órgãos vitais. Bem, quanto à classificação dos lipídios, ela varia um pouco de fonte para fonte, de autor para autor. É que lipídio, estruturalmente, quimicamente falando, é um éster. Um éster é uma função química orgânica que é resultado da reação entre ácido carboxílico, um ou mais, e álcool, formando o éster. E aí, o clássico dos clássicos ésteres, digamos assim, dentro dos lipídios, é o glicerídeo, que a gente vai falar sobre ele já já. Mas os lipídios também podem ser considerados como sendo substâncias que se solubilizam em gorduras e que se solubilizam em compostos orgânicos. E aí, considerando isso, os lipídios podem ser classificados de 4 formas principais. Número 1, glicerídeos. Glicerídeos são os ésteres mais clássicos, porque eles são resultado da reação entre uma molécula de glicerol e uma ou mais moléculas de ácido graxo. E o mais famoso deles é o triglicerídeo, que é resultado da reação de uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. Por isso, triglicerídeo, 3 ácidos graxos. E o triglicerídeo são basicamente os óleos e as gorduras. Os óleos são líquidos à temperatura ambiente. As gorduras são sólidas à temperatura ambiente. E dentre as gorduras existem 3 para a gente saber. A insaturada, a saturada e a trans. As piores para a saúde são a saturada e a trans. Especialmente a trans, que está presente na batata frita, nas frituras que a gente gosta, essa coisa boa toda aí, mas que infelizmente faz mal à saúde. Então, por que a gordura trans é tão problemática junto com a gordura saturada para a saúde? Porque são gorduras que aumentam os níveis de LDL, conhecido como colesterol ruim. Por que eu usei aspas? Porque, na verdade, LDL não é colesterol. É uma lipoproteína transportadora de colesterol no sangue. Então, é uma molécula, é um conjunto de moléculas que transporta o colesterol do fígado para as células. E aí, em algum momento, esse colesterol começa a ser depositado também na parede dos vasos sanguíneos. O colesterol vai sendo levado ali, até a célula, ele deixa ali no vaso sanguíneo, principalmente se ele já levou muito colesterol para dentro das células. Aí ele começa a depositar ali mesmo e vai embora. E aí esse colesterol ele começa a se acumular na parede do vaso sanguíneo, gerando uma placa de colesterol, fazendo com que a pessoa possa desenvolver uma doença chamada arteriosclerose, quando ocorre a redução do tamanho do vaso sanguíneo, do calibre do vaso sanguíneo. Imagina que você tem um cano levando água para algum lugar e aí a pessoa começa a colocar um monte de pedra dentro do cano, E aí chega uma hora que o espaço de passagem da água fica muito menor. O que acontece quando a gente reduz o espaço de passagem da água, quando a gente aperta a mangueira d'água, por exemplo, ou quando a gente bota o dedo na ponta da torneira? A água sai com muito maior o quê? Pressão. A água sai com maior pressão, significa que no sangue vai acontecer a mesma coisa. Então, a redução do calibre do vaso sanguíneo na presença de maiores índices de colesterol depositados na parede do vaso sanguíneo faz com que a pressão arterial aumente, fazendo com que a pessoa tenha um risco de romper o vaso sanguíneo dela. Olha só o sinistro. Romper o vaso sanguíneo na região do coração, podendo gerar o infarto do miocárdio ou infarto cardíaco. E se esse rompimento do vaso sanguíneo ocorrer no cérebro, a pessoa pode ter um AVC, que é o acidente vascular cerebral. Isso tudo por conta de alimentação, muitas vezes com gordura trans muito alta, gordura saturada muito alta, e isso vai fazer com que a pessoa tenha também elevação dos níveis de LDL, que é esse tal do colesterol ruim, que é uma lipoproteína que gera aumento da deposição de colesterol na parede dos vasos sanguíneos.
O ideal é que a pessoa tenha um baixo nível de LDL, que é o dito colesterol ruim, e tenha maior nível de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é conhecido como colesterol bom. Também não é colesterol, é uma lipoproteína transportadora de colesterol também, só que ela faz o contrário do LDL. Ela vai pegar o colesterol que está na parede do vaso sanguíneo, que está nas células, e vai levar de volta para o fígado para aquilo ser remetabolizado e produzir outras coisas. Então, menor taxa de LDL e maior taxa de HDL. Isso é o ideal. E a gordura trans e a gordura saturada, elas vão atrapalhar isso tudo. Elas vão aumentar as taxas de LDL, que é o tal do colesterol ruim. Segundo tipo de lipídio são os cerídeos. Cerídeos são o resultado da reação entre álcool e ácido graxo de cadeia muito longa. São basicamente as ceras, cera de abelha, cera de ouvido. Tem várias funções como impermeabilização, proteção, dentre outras. Número 3, fosfolipídios. São lipídios associados a fosfato, fósforo com oxigênio em volta. Tá? Então os fosfolipídios são lipídios mais fosfato. São eles que formam basicamente a membrana plasmática inteira de todas as células de todos os seres vivos existentes. Toda vez que vocês forem estudar membrana plasmática, vocês vão ouvir falar no termo bicamada fosfolipídica, porque a membrana plasmática ela é formada por duas camadas de fosfolipídios ligadas uma na outra. Essa bicamada é responsável pela alocação de várias outras coisas na membrana plasmática, né? E pela permissão de passagem de coisas entre o meio externo e interno da célula, responsável pela permeabilidade seletiva. Então tem muita coisa que é associada a essa membrana fosfolipídica. Mas, por enquanto, é saber que esses fosfolipídios são importantes para a gente porque eles formam a nossa membrana plasmática. Número 4, esteroides. Os esteroides são moléculas derivadas do colesterol. E aí, o mais importante para a gente saber é que são hormônios fundamentais para a gente, como progesterona, estrogênio e testosterona, que são hormônios sexuais. Todos eles são hormônios esteroides, são derivados do colesterol. E também tem outros hormônios como cortisol, hidrocortisona, que é um importante anti-inflamatório. Como eu falei no início do vídeo, o lipídio é a segunda opção energética. Não sei se você sabe, mas o lipídio, quando ele é quebrado, ele libera muito mais energia do que a mesma quantidade de carboidrato. Pô, então por que ele não é a primeira opção energética se libera mais energia? Pois é, essa foi a mesma pergunta que eu me fiz quando me deram essa informação. É porque, na realidade, o lipídio ele demora muito mais para ser quebrado do que a glicose. Esse é um dos motivos, né? O lipídio é muito maior, assim, em termos de número de carbonos, número de hidrogênios. Então, é muito mais complicado quebrar uma molécula de lipídio. Se você for procurar se aprofundar no tema da oxidação de ácidos graxos, você vai entender que é um processo que envolve muitas enzimas, muitas moléculas e, enfim, é um processo mais demorado. Então, evolutivamente não seria interessante essa característica ser selecionada como primeira opção energética, né? O lipídio ser selecionado como primeira opção energética, porque o corpo, quando necessita de energia, ele precisa de energia para ontem, né? Às vezes é para sobreviver, às vezes é para correr, às vezes é para pensar, às vezes é para, né, procriar, enfim. Mas especialmente para lutar pela sobrevivência, que é um processo fundamental para que a gente consiga sobreviver e deixar descendentes, né, do ponto de vista biológico, é fundamental que essa energia seja obtida de forma muito rápida, né? O mais rápido possível. Então a glicose ela é muito rápida para ser quebrada. E além do mais, ela também é rápida para ser transportada no sangue, porque a glicose ela é solúvel no sangue. A gordura ela não é solúvel nesse sangue, justamente porque ele é a maior parte de água. Então é muito mais difícil transportar gordura, transportar ácido graxo no sangue do que transportar glicose. Então por esses dois motivos principais é que a glicose é que é a primeira opção energética. E é por isso que muitas das pessoas, na tentativa de fazer com que o corpo force a quebra de gordura para poder emagrecer, acabam construindo as tais dietas low carb, que são dietas de baixo índice de carboidrato. Importante dizer aqui, se você quer emagrecer, seja por qual motivo que for, que seja com acompanhamento médico, nutricional, com professores de educação física, com responsabilidade. Tem que ser com responsabilidade sempre com o teu corpo. Autocuidado, gente, sempre, acima de tudo. Né? Então, quer emagrecer por seja qualquer motivo, você precisa de um acompanhamento médico de outros especialistas também para você fazer isso de forma saudável. E aí tem pessoas que, junto com especialistas, constroem as dietas low carb, que são dietas que objetivam fazer com que os seus níveis de carboidrato fiquem mais baixos. E aí, quando você precisa de energia, especialmente quando você faz um exercício físico atrelado a essa alimentação com baixo índice de carboidrato, tu quebra muito mais rapidamente os carboidratos, porque assim, você tem menos carboidrato disponível e aí o teu corpo ele precisa usar quem? A tal da gordura, porque você precisa de energia. E aí quando você se alimenta, o processo é o inverso, né? Até a glicose ela vai se converter em lipídio,
lá no tecido adiposo. O nome desse processo de formação de lipídio, quando a gente se alimenta, etc., é a lipogênese. O nome do processo, quando a gente precisa quebrar a gordura para poder obter energia, é a lipólise. E tanto o processo de lipogênese quanto o processo de lipólise são processos mediados por hormônios. Os mesmos de quando a gente falou lá no vídeo de carboidratos. Insulina, glucagon e adrenalina. E já adiantando para vocês, a adrenalina é um hormônio que estimula a lipólise, a quebra de gordura na necessidade de energia da pessoa. E uma das coisas que estimula muito a produção de adrenalina é o exercício físico. Por isso que o exercício físico associado à alimentação saudável, com menor índice de carboidrato e também de gordura, ajuda a emagrecer. Gente, esse foi um vídeo sobre lipídio. A gente falou sobre tipos, funções e um pouco do processo de metabolização dos lipídios. Se você gostou, não esquece de dar o joinha, de dar o like no vídeo. Isso é fundamental para engajar os meus vídeos nesse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Não esquece de compartilhar com as pessoas que você gosta. Clica nessa setinha que está debaixo aqui do vídeo. Ativa o sininho e se inscreve para que você receba todas as notificações em primeira mão quando tiver lançamento de vídeo novo aqui no canal. E não esquece também de ler a descrição do vídeo, galera. Dá trabalho fazer essa descrição. Eu coloco para você links para aprofundamento dos estudos. Tem o link do Khan Academy, que é a minha sala de aula virtual, digamos assim, para que vocês entrem. Eu disponibilizo o material lá. Então, leiam a descrição, porque vai ajudar vocês a ampliar os conhecimentos do que eu falo aqui no vídeo. Ok? É isso. Espero que você tenha curtido. Compartilha. Beijo. Fui.